Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre mais um vídeo aqui, na verdade, do nosso podcast de SQL, para falar o que o iniciante em SQL precisa saber. E eu estou aqui com o Thiago para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo, Guilherme, contigo. Por aqui tudo certo. Vamos lá, cara, falar um pouquinho aí, mais um podcast de SQL. E dessa vez a gente poder realmente alinhar as expectativas, né? Eu acho que muitas pessoas muitas vezes ficam na dúvida, né? Cara, será que eu sou iniciante? Eu sou iniciante para intermediário? Ou sou avançado? E eu acho que é bom a gente poder entender o que o iniciante de fato precisa saber, né? Quais são os requisitos? E para a gente começar aqui, para quem caiu de paraquedas, cara, eu acho importante dar uma introdução, né, cara, da importância da linguagem SQL hoje para diversas carreiras em tecnologia, né? Certo, então, como uma maneira introdutória, né, vamos falar aqui o que é de fato esse tal SQL que todo mundo fala, né? Então, a SQL ela é uma linguagem estruturada de consulta que é utilizada em diversos bancos de dados e ela serve para você retirar aqueles dados que estão no seu banco de dados e transformar ele ali nas informações que você vai estar trazendo para sua aplicação, vai estar elaborando um relatório sobre elas. E o SQL é utilizado com bancos de dados relacionais. Então, esse tipo de banco de dados tem majoritariamente o armazenamento feito em tabelas. Essas tabelas contêm ali, elas geralmente representam uma entidade e elas possuem colunas que representam os atributos dessa entidade. Então, por exemplo, em um negócio que trabalhe com carros, eu tenho uma tabela que representa carro, que é uma entidade daquele negócio, e ali dentro vou ter vários atributos, que seriam as colunas que vão trazer os atributos daquele carro. Então, por exemplo, número de portas, a cor do carro, qual é o motor, esse tipo de coisa que você tem ali dentro como atributos dessa entidade. Então, para você te retirar, para você inserir os dados, para você atualizar esses dados no banco, você utiliza essa linguagem SQL. Muito bom, Thiago. E aí, cara, muitas carreiras em tecnologia precisam saber dessa linguagem, né, cara? A gente fez até um podcast recentemente, mas acho que vale a pena a gente comentar, né? Quais são as carreiras ali que a gente pode falar, as principais que realmente já precisam ter esse conhecimento, né? Legal. Então, nós temos desde analista de dados, o cientista de dados precisa saber o SQL, porque ele precisa retirar a informação de algum lugar, né? Então, se está em um banco relacional, você vai precisar retirar esses dados através da linguagem SQL do banco. Você também abrange outros profissionais, como os desenvolvedores de banco de dados, que vão ter ali uma linguagem procedural dentro do banco, né? No caso do Oracle, por exemplo, PLSQL. Você tem o próprio desenvolvedor do banco, não do banco, né, mas da aplicação, ele também precisa saber como retirar aquelas informações do banco para trazer ali relatórios para aquela aplicação, por exemplo, né, um RP, onde você tem ali várias áreas da empresa sendo representadas e cada uma tem seus relatórios. Isso é retirado do banco via SQL. E até outras profissões hoje em dia já estão necessitando aprender SQL, né? A parte financeira, a parte administrativa, o setor de compras, enfim, vários setores que antigamente, né, que são aqueles setores mais tradicionais, que antigamente não precisavam ter um conhecimento tão grande, hoje vários ERPs já vêm ali com uma opção de você fazer relatórios customizados e trazer esses dados através da SQL. Então, muitas vezes a gente sabe que aplicações ali, ERPs, vêm com aqueles relatórios customizados até certo nível, e dali em diante você precisa realmente utilizar uma linguagem de consulta direta ao banco para retirar informações, para de repente já fazer um tratamento diferente. Então, basicamente, esse é um grande rol aí de funções que estão precisando utilizar o SQL no dia a dia. Muito bom, Thiago. E aí, pessoal, realmente, quem está envolvido nessa área de dados, de relatórios, cara, independente de ser de tecnologia ou não, é muito importante ter os conhecimentos em SQL. Então vamos lá, Thiago, direto ao ponto aí, depois dessa introdução, falar um pouquinho aí o que de fato que um iniciante, cara, precisa realmente saber, quais são os conceitos básicos que ele precisa entender para realmente conseguir iniciar nessa parte da linguagem SQL. Legal, então a primeira coisa que precisa estar muito bem fundamentada é o que é o banco de dados relacional
e como que ele se organiza internamente, né? Então, ter essa visão das tabelas, ter a visão do relacionamento entre essas tabelas, né? Então, eu posso ter uma tabela relacionada com outra, né? Por exemplo, eu tenho lá uma tabela de pedidos que pode se relacionar com uma tabela de produtos e de clientes, porque para eu ter um pedido, tem que ter um cliente, tem que ter um produto. Então ali eu tenho alguns relacionamentos através de chave primária, chave estrangeira e afins. Então é necessário que essa base esteja muito bem fundamentada, porque o próximo passo do SQL, que é escrever ali as consultas, você vai precisar ter esse conhecimento, ter essa visão muito bem conceituada. Em segundo lugar, nós colocaríamos já o DML, né, que seria o Data Manipulation Language, que são uma série de comandos dentro da linguagem SQL que vão permitir que você faça a seleção dos dados e também a atualização deles, inserção, a deleção e a atualização. Isso para um iniciante é fundamental. Muito bom, Thiago. E aí, tem alguns comandos básicos, né, cara, que a gente consegue realmente já executar, né? Que você falou aí realmente sobre os comandos DML, né? Tem os comandos DDL também, que são comandos importantes. Então, acho que são as principais categorias. Tem até outras categorias também dentro da linguagem SQL, mas acredito que essas são as principais mesmo, né? Correto. E até citando alguns deles, né, o DML, por exemplo, você tem ali dentro o insert, o update e o delete. Você vai precisar saber lidar com eles, qual que é a sintaxe, como fazer eles da maneira correta. Inclusive para não ocorrer ali um commit, fazendo uma atualização de todos os dados da tabela, né, que seria um update ou delete sem o where, que os iniciantes ali têm esse pavor de executar, né? E realmente, caso o façam, é um trabalho que você precisa desfazer ali e gera um impacto no negócio. Precisa saber utilizar também essa filtragem, né, e a ordenação, porque quando você vai executar um relatório, nem sempre você vai querer buscar todos os dados de uma tabela. Você vai querer uma parcela que se encaixe em determinadas condições. Então você vai precisar saber trabalhar com uma cláusula do SQL chamada where muito bem, que é onde nós fazemos essa filtragem dos dados. E a ordenação também. Eu quero saber qual que é o maior custo da minha empresa. Eu preciso ordenar por uma coluna que traga esse dado. Então as ordenações elas vão trazer sentido àquela consulta também. Eu quero ver uma informação do menor custo ou do maior custo, do vendedor que mais vendeu para bonificar ele. Então tudo isso exige ordenação de dados. Muito bom, Thiago. E aí, Thiago, além dessa questão, então vamos lá, só revisando, né? Os conceitos básicos de um banco de dados relacional, de tabelas de relacionamentos, então isso é fundamental. Além disso, tem a questão dos comandos básicos, que envolve DML e DDL, que são pontos chaves ali. Entender essa questão de filtrar e ordenar dados, né, dentro do select ali, que normalmente é um dos principais comandos que nós temos. E além disso, cara, tem mais alguma coisa aí que o iniciante precisa saber? Tem alguns pontos bem importantes aqui, que seria a questão de junções e de subconsultas. Por quê? No banco de dados, dificilmente você vai executar uma consulta que vai envolver só uma tabela. Então, como cada tabela representa ali uma entidade, você vai precisar, por exemplo, naquele caso do pedido do cliente do produto, você vai precisar informação desses três para que você consiga extrair alguma informação dali de dentro, né, que faça sentido para o negócio, que você consiga auxiliar uma decisão dentro da empresa. Então você precisa saber trabalhar com essas junções, que é em um comando SQL, uma consulta, você trazer dados da tabela de pedido, de produto, de cliente. Então você precisa saber como fazer essa associação, precisa estar muito bem determinado, né, essa questão do join, para que você consiga fazer da maneira correta. E saber usar o join certo, né? O join ele tem várias formas ali, tem o full outer join, tem o left outer join, temos right outer join, temos o inner join, equi join, não equi join. Então existem vários joins e para cada situação você vai utilizar um, dependendo da análise que você deseja fazer. Então, o join é uma grande dor de cabeça para o iniciante, porque é um conceito que ele demora a entender na maioria das vezes,
e realmente é muito utilizado no dia a dia, né, de análise de dados. Então você precisa ter esse fundamento bem internalizado. E assim como subconsulta, que seria um select interno da consulta e que também serve para esse propósito. Que legal. E vamos lá, Thiago. Esses tópicos realmente do iniciante, eles já caem numa prova de certificação, por exemplo? Sim. Até porque a prova de certificação, quando a gente fala do SQL, né, para banco de dados Oracle, por exemplo, nós temos uma OCA, que seria um nível mais iniciante. Então, ela já cai ali desde o nível básico ao intermediário. Talvez o mais avançado ali não caia ainda nessa prova, que aí já são coisas mais esporádicas de se usar, realmente são situações muito específicas, como CTE, por exemplo, isso acaba não caindo. Mas essa parte de saber usar muito bem o select, o insert, e essa conceituação do banco de dados como entidade, relacionamento e cardinalidade, você vê muito dentro dessa prova de certificação. Show de bola. E vamos lá, Thiago. Acho que um assunto agora até sobre realmente como absorver o conhecimento sobre metodologia de estudo, né, cara? Dá para você aprender SQL só lendo um livro, cara? Você acredita que dá para realmente ficar bom em SQL, um especialista, cara? Só lendo, cara. Acredito que não, né? Acho que assim como toda linguagem, seja de programação ou não, você precisa sempre estar praticando para que você internalize. Por quê? Você vai pegar um cenário onde você vai precisar aplicar tal conceito e esse conceito você vai escrever um código para retirar aquelas informações, né? Então foi solicitado você uma consulta. Na primeira vez que você executar, dificilmente vai de primeira você vai tirar de letra, vai sair tudo conforme o que foi pedido. Então você precisa ir praticando várias vezes. Você vai errar a sintaxe, você vai errar várias vezes, inclusive, e aí com esses erros você vai aprendendo. O aprendizado ele é feito dessa maneira contínua quando a gente fala de tecnologia no geral, né? Eu acredito que todas as áreas você precisa pôr a mão na massa. Dificilmente você vai aprender ali só na teoria. Então a prática é que leva a essa perfeição. Muito bom, Thiago. E vamos lá, cara. Tem mais algum tema aí que você gostaria de adicionar aí para o iniciante que precisa realmente saber SQL? Eu acredito que um que ainda nós não falamos é o conceito de transação, né? A maioria dos bancos relacionais trabalham com esse modelo transacional. Ele segue ali um padrão que garante a integridade de dados. Então, por exemplo, ele não permite que você faça alterações de maneira inconsistente no seu banco. Então, você agrupa ali uma série de inserções, atualizações e deleções de dado e aí depois você confirma todas elas de uma maneira em conjunto. Então, para os outros usuários, até para garantir uma integridade de dados, eles só vão ter acesso àquelas atualizações ali uma vez que esses dados foram comitados, né, que ele confirmou que é isso que eu quero inserir. Então, acho que esse conceito de transação, para quem quer trabalhar principalmente com as áreas de desenvolvimento, né, a parte da análise não é tanto porque ela utiliza mais select, né? Então, você precisa ter essa dinâmica das transações do banco que você vai operar. Muito bom. E, pessoal, a gente realmente acredita que você vai aprender SQL de verdade, chegar no nível iniciante. Às vezes você não está nem no nível iniciante. Talvez a gente falou algumas coisas aqui do iniciante que você não domina ainda. Tá? Então, para você chegar no nível iniciante, pode ser isso muitas vezes que está te travando de ser o melhor candidato de um processo seletivo. Porque você não sabe nem o iniciante ainda. Talvez tem coisas que muitas vezes são coisas bem básicas de SQL que você ainda está travado, que não saberia responder, não saberia fazer. Então a gente acredita que você realmente vai aprender SQL colocando a mão na massa, com prática. É isso que vai te levar realmente a dominar essa linguagem, que ela é muito utilizada, que diversas carreiras precisam desse conhecimento. E nós vamos fazer uma imersão de SQL no mês de junho, onde lá a gente vai abordar esses temas, desde temas até mesmo temas realmente mais avançados, temas realmente que são cobrados dentro da prova da certificação, temas de projetos relevantes, temas de empresas gigantes, tá? Então, se você quer realmente aprender SQL na prática, deixa um comentário aqui embaixo, que a gente vai fazer esse evento de 2 dias, é uma imersão com 8 projetos práticos, temas da prova da certificação, simulação do mundo real, troca de experiências para você entender coisas que você não conseguiria muitas vezes resolver utilizando a linguagem SQL, como que você pode
utilizar isso aí na prática. Mais algum ponto aí, Thiago, que você queira acrescentar? Eu acredito que esses são aqueles pilares fundamentais que um iniciante precisa saber quando se fala a respeito de SQL. Muito bom. Pessoal, lembrando que esse podcast aqui você pode também ouvir nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Assine a DBO sempre por lá para você não ficar de fora. E recomendo que você pratique SQL. Se você quer nossa ajuda de ver o SQL na prática, quer tirar uma certificação ali da Oracle em SQL, a gente consegue te ajudar também bastante nesses tópicos para você ser um profissional disputado dentro da área de tecnologia. Thiago, fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.